Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é a caminho de Crown Heights com o rabino dos russos aqui do Staten Island, Rav Zev Kushnirsky, que a gente agradece a ele e a toda a família por nos hospedar já por 2 semanas. Que ele tenha muito sucesso, Atzlachá, Briut, Panasá Beshefa. E o assunto da nossa aula é Parashat Tetzaveh. Nossa Parashá começa com as palavras Ve'atah Tetzaveh. Geralmente a linguagem da Torá é Vaidabar Hashem el Moshe lemor tzavet bnei Israel. Dê uma ordem para o povo de Israel. Essa linguagem Ve'atah Tetzaveh, e você vai dar a ordem, ela aparece poucas vezes. Diz o Zohar que toda vez que essa linguagem aparece, quer dizer que a Shekhinah, a presença divina, a revelação divina, ela se une a Moshe Rabbeinu. Ou seja, está escrito na Torá, Moshe Rabbeinu está falando Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Eu sou Hashem, seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Nessa hora, é Deus falando pela garganta de Moshe, Deus falando por meio de Moshe. De vez em quando na Torá, Moshe Rabbeinu fala para Deus, por que você fez mal para esse povo? É Moshe Rabbeinu falando com Deus. Quer dizer, o nível de revelação divina, ele é diferente. Às vezes é Deus falando por meio de Moshe, às vezes é Moshe Rabbeinu falando por meio de Deus. Essa linguagem, Ve'atah Tetzaveh, ela está dizendo agora os dois estão juntos. Não é Deus falando pela garganta de Moshe, não é Moshe falando com Deus, são os dois juntos. A própria linguagem Ve'atah, quer dizer, você, esse ele quer dizer que tem alguma coisa e outra coisa. Então é alguém e Moshe. Então esse ele vem te explicar que a presença divina, ela nesse caso está junto com Moshe. Então por que a linguagem é Ve'atah? Por que não está escrito como no Bereshit, quando Deus criou a vaca, Deus não falou para os anjos, passamos a vaca. Agora quando Deus criou o homem, Deus falou para os anjos, passamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Por que passamos o homem? Porque lá os anjos eles teriam uma participação vamos dizer assim, teriam alguns motivos para isso que Deus falou, passamos o homem. Um dos motivos é que quando Deus fez a vaca, os anjos não ficaram com ciúmes, não ficaram com inveja, vamos dizer assim. Eles, não importou para eles, que eles são anjos no céu e tem uma vaca na terra, não importa para eles. Agora, quando Deus fez o homem, mesmo estando na terra, ele é maior do que os anjos no céu. Então imagina que essa vaca agora o animal, ela vai ter um nível, assim, uma colocação mais alta do que o anjo, e eles sempre ficariam com inveja. Então, em primeiro lugar, Deus falou para eles, façamos o homem, vamos fazer o homem, para que eles não tivessem inveja. É como uma mãe que tem uma criança pequena, ela vai para o hospital dar luz, ela fala para a criança, olha, agora eu vou para o hospital te trazer uma irmãzinha. A criança está feliz, ela acha que estão fazendo isso para ela. Aí ela não fica com ciúmes da irmãzinha que nasceu. Outro motivo, então, sendo que quando a gente fala sobre ciúmes em relação a criaturas espirituais que eles não têm Yetzirará, não é esse ciúme que a gente fala, que a gente chama de inveja aqui nesse mundo. A gente está falando assim, imagina 2 tzadikim. Um desses tzadikim, ele é maior do que o outro. Um é o Rebbe de Lubavitch. Ele manda shluchim, manda emissários para o mundo inteiro, ensina a Torá para o mundo inteiro, ensina a Torá por todos os meios de comunicação. E o outro também é um grande tzadik, mas ele não chega a esse nível. Ele só é o rabino da comunidade dele,
ele só fala de Torá, só publica por meio de livros. E então chega uma hora que ele se olha no espelho e ele fala, pô, podia também eu ser tão grande assim, mandar emissários para o mundo inteiro e fazer tudo o que o Rebbe de Lubavitch faz. A Gemara chama isso de Kinat Soprim Tarbe Chokhmah. A inveja entre os sábios, ela faz aumentar a sabedoria. Quer dizer, um sábio, quando vê que o outro está fazendo mais do que ele se esforça para fazer mais também. Então, por isso, na geração passada, ninguém falou sobre fazer tshuva, sobre influenciar pessoas a colocar tefilin, a comer kasher, a colocar o filho numa escola judaica religiosa. Na geração passada, ninguém falou sobre isso. Todo mundo falou, eu tenho que tomar cuidado para não me influenciarem, para não influenciarem o meu filho. O Rebbe foi o primeiro que falou que, olha, você tem que ensinar o outro a colocar tefilin, você tem que ensinar o outro a comer kasher. Depois que o Rebbe falou isso, 30 anos, todo mundo começou a fazer isso também. O movimento dos Balei Tshuva, o movimento de influenciar pessoas a voltarem para o judaísmo. No começo falaram que o Rebbe é louco, como ele faz uma coisa dessas? Ele está colocando a comunidade judaica em perigo, que essas pessoas vão ser uma má influência para todos. E no fim eles falaram, não, ao contrário, o Rebbe estava certo. Porque essas pessoas, não só que eles foram uma boa influência, eles trouxeram um desenvolvimento maior para a comunidade judaica, eles trouxeram um apoio maior, até se tratando de apoio financeiro. Aí todo mundo começou a fazer igual. Então, quando a gente fala sobre Kinat Soprim Tarbe Chokhmah, a inveja entre os sábios, ela faz aumentar a sabedoria. A gente sabe que cada sábio, quando ele vê que o outro é mais sábio do que ele se esforça para estudar mais. É uma inveja do lado bom, do lado da Kedushá. Os anjos, eles teriam um tipo desses de inveja. Só que eles não teriam como concorrer com a gente. Então, a gente fala para eles, olha, passamos o homem, coloca eles junto nessa história, para eles se sentirem, eles são a mãe e nós somos a criança. Mesmo que depois a gente fez sozinho o homem. Deus falou para eles, passamos o homem, depois está escrito que a gente criou o homem a sua imagem e semelhança. Não tem imagem e semelhança material, porque isso já é idolatria. Então, imagem e semelhança são as 10 pirotas. Então, a Arif Kaelka hoje está indo com a gente. Sim, a Arif Kaelka vai falar que cada pessoa tem um anjo para ela. Olha, muito bom. A Arif Kaelka, ela contou pra gente agora que a professora dela falou também que cada pessoa tem um anjo que toma conta dela. Tem um anjo para ela. Então, por isso também a gente falou, passamos o homem para os anjos, sendo que eles vão ser responsáveis por nós. Então, tem motivos para isso, que a gente falou, passamos o homem. Vários motivos. Um desses é o que a Arif falou, que os anjos vão ser responsáveis por nós, vão ser nosso anjo da guarda, vai proteger a gente em várias situações. Então, a gente falou para eles, olha, vocês vão ter que trabalhar duro, então, façamos o homem, mas depois disso a gente fez o homem sozinho, eles não tinham participação. Então a imagem e semelhança são as 10 pirotas lá em cima. Não tem nada a ver com imagem e semelhança material. A imagem e semelhança espiritual, a emanação divina por meio de 10 pirotas. Então, voltando, a gente pegou isso só para pegar essa linguagem. Passamos o homem, porque aqui se Hashem quer dizer nós. Se vê quer dizer nós. Por que Hashem não usa aqui? Porque o versículo não traz essa linguagem de nós, tipo de façamos, Então o Zohar continua contando uma história muito interessante. Essa história é continuação de, assim, não vem diretamente explicar esse versículo, mas depois que você lê essa história na própria Parashá, agora no Zohar, você já entende sozinho essa linguagem. O Zohar diz que o mundo de cima ele está sincronizado com o mundo de baixo, mas de uma maneira que quem determina essa sincronização, quem determina o jeito
quem determina a forma dessa sincronização somos nós aqui embaixo. E aí daria para entender porque o versículo diz Veatá, quer dizer, é você e não é Hashem, tipo Moshe é Hashem. Porque o Moshe Rabbeinu é o principal nesse versículo, o ser humano é o principal e Deus entra de uma maneira oculta e não de uma maneira direta. Porque nós somos quem determinamos o comportamento divino em relação ao mundo. Lá em cima tem 10 perot. Quando a gente está revelado na esperada Chesed, na Tiferet, que é mais Chesed do que Chesed, a gente diria quando a revelação divina é Midat Rachamim, é uma revelação divina do lado direito, do lado Chesed, do lado bondade, tudo nesse mundo acontece dessa maneira, acontece Chesed, acontece de uma maneira positiva. Você retifica a sua alma de uma maneira positiva. Hashem te dá muito dinheiro, você pode dar muita tzedakah. Hashem faz você encontrar muitas pessoas que estão precisando de favores. Você consegue fazer muitos favores. Hashem te dá tempo livre, você consegue estudar muita Torá. Quando o comportamento divino com você é Chesed, tudo dá certo. Até se você estragou a vida de alguém, você consegue consertar isso de uma maneira positiva. E as contas divinas, elas são assim. Quer dizer, tudo nesse mundo dá para consertar por meio de sofrimentos e por meio de tzedakah, de boas ações, fazer favores para as pessoas por meio de estudo da Torá. E aí depende de você. Se você está se comportando nesse mundo com tristeza, você foi colocado numa situação que a consequência disso é você ficar triste. Você ficou triste, você desperta lá o lado esquerdo, lá em cima, na Sefirot. Você desperta Gvurah. Aí todo comportamento divino com você, automaticamente foi por causa da sua opção, esse comportamento divino, ele vira Gvurah. Ou seja, assim, você fez coisas erradas, você vai consertar isso por meio de sofrimentos. Não vai aparecer pessoas para você fazer favores, você não vai ter dinheiro para dar para tzedakah, não vai ter tempo de estudar a Torá, vai trabalhar duro, vai sofrer, vai ser humilhado, pisado, maltratado. E depois que você foi muito maltratado, sua alma vai estar pura, você vai para o próximo mundo, vai ter o maior paraíso. Agora, se você está alegre nesse mundo, mesmo que tudo está te causando para ficar triste, você está recebendo a maior provocação, você está num beco sem saída para ficar triste. A única reação cobrada de você pela sociedade, a sociedade está te maltratando, sua mulher está te maltratando, ou se você é uma mulher, seu marido está te maltratando, está sem dinheiro, está no desespero, não está dando certo com as crianças, não está conseguindo pagar as contas, não tem saúde, e de qualquer maneira você está alegre e feliz. Você fala, olha, podia estar muito pior, graças a Deus. Eu podia ter nascido lá na República Centro-Africana, não sei, podia ter nascido no Congo Belga, não sei como chama esse país hoje, mas Zaire, República Africana, não sei, tem muito lá, eles mudam de nome rápido nos países. Podia ter nascido lá no interior de um país africano, onde não tivesse lá o que comer, não tivesse um médico, não tivesse nada, e aqui pelo menos estou devendo para o supermercado, mas eu tenho que comer. Então, se a pessoa está alegre, e esse alegre é que sempre poderia ser pior. Sempre poderia ser pior. Você quer verificar que pode ser pior, fica triste. Fica triste aí, vai ficar pior. Aí você vai falar, antes estava melhor. Então, pode ficar pior. Então, você não quer que fique pior, você quer que fique melhor. Fica alegre. Você não tem motivo para ficar alegre. Diz o Rebbe que você ficando alegre, o Rebbe traz esse Zohar da nossa Parashá, isso que o Zohar diz, que quando você fica alegre aqui embaixo, você desperta outra alegria lá de cima, que aí todos os seus problemas vão ser resolvidos. E aí Hashem te dá motivo verdadeiro para ficar alegre.
Quer dizer, você ficou alegre sem motivo, porque você não está numa situação boa, mesmo assim você ficou alegre. Você está abaixo de uma panela de pressão. Você está sendo atacado por tudo quanto é lado. Mesmo assim você ficou alegre. A gente te dá todos os motivos do mundo para ficar alegre. Agora a gente te dá muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Você ficou triste, mesmo que tinha todos os motivos para ficar triste. Aí, Deus me livre, aí fica pior. Aí a gente te dá mais motivo ainda para ficar triste. Você está gostando de ficar triste? Você está curtindo? Você gostou desse tipo de vida, né? Senão você não estaria assim. Se você não gostasse de ficar triste, você não estava triste, você estava alegre. Você fala, alguma coisa está me causando. Aqui, por isso está escrito Beatá. É você que decide, não é a coisa que está causando. A coisa que está causando é como a história da cobra no paraíso. A cobra foi criada na quinta-feira. E não está escrito que na quinta-feira foi criado nenhum ser inteligente. Na sexta-feira foi criado o homem, o único ser inteligente de todos os planetas, de todas as galáxias, de todo o mundo material. O único ser inteligente, o homem e a mulher. De repente aparece a cobra, que foi criada na quinta-feira. Ela começa a falar com a Rava, e ela é muito mais inteligente do que a Rava. E você fala, por que a Torá não nos contou que na quinta-feira já foi criado um ser mais inteligente do que o ser humano? Por que não foi? Aquela cobra, diz o Zohar, era uma cobra de verdade. Só que ela tinha braços, ela tinha pernas, e aí se revestiu nela o anjo da morte. O anjo, o pior anjo do mundo, foi criado lá, diz o Zohar, que é como uma prostituta que é contratada pelo rei. O rei precisa, no reinado dele, precisa contratar uma prostituta para testar o filho dele, para ver se o filho ele é adequado para ser o rei. Então o rei ele paga para a prostituta para ela testar o filho do rei, e ela está testando ele, ela está tentando seduzir ele, mas ela está na torcida para ele não cair na lábia dela, porque ela sabe que o rei vai ficar bravo se o filho cair na lábia dela. Vou na vídeo. Então, a gente está fazendo uma aula com essas crianças maravilhosas. Olha, a Rivka Elka, que está ajudando a gente com a aula. Essas crianças, Morá Bracha, e essas crianças maravilhosas que estão indo para a escola, elas viajam 1 hora toda manhã para ir para a escola de Staten Island até o Crown Heights. 1 hora elas vão estudando Torá no meio do caminho. E a gente continua com a nossa aula. O anjo da morte, ele se revestiu na cobra e ele veio seduzir a Eva. Essa cobra naquela hora era muito mais inteligente e esperta do que a Havá, do que a Eva. Conseguiu seduzir a mulher foi seduzir o homem, porque a shoresh, a raiz da alma da mulher, é a Bina. Por isso que Deus deu um ódio entre a mulher e a cobra, porque a cobra também é do lado esquerdo. O anjo da morte é o lado Sitra Achara da Gvurá. A Gvurá ela desce até a Sitra Achara. E a mulher está ligada a Biná, que é a fonte da Gvurá. Então a mulher tem que tomar mais cuidado com a cobra, porque a cobra está do mesmo lado dela. Tem uma facilidade maior de seduzir a mulher do que de seduzir o homem. Então imagina um caso desses. A cobra foi lá, seduziu a Rabá. A Rabá foi lá, seduziu o marido. Olha a situação. Então a gente se encontra todo dia numa situação assim. O anjo da morte, ele que se revestiu naquela cobra, e a cobra começou a falar. Esse anjo da morte se reveste em qualquer coisa. Ele se reveste, de repente o Yetzer Hará de alguém desperta, essa pessoa começa a atacar a gente, pressiona a gente, te coloca num beco sem saída. Mesmo assim, você não tem que se deixar ser seduzido. Você tem que continuar alegre. Você fala, você está querendo, o seu objetivo, você está me cobrando, você está me humilhando, você está me pisando.
tudo que você está me fazendo, o seu objetivo é que eu fique triste. Mas eu não vou ficar triste, eu não vou cair na sua sedução. Eu vou continuar alegre. Aí você continuando alegre, aí Deus te dá motivo para ficar alegre. E aí essas pessoas já não te humilham mais, já não te pisam mais, já não brigam mais com você. Aí tudo fica bom. Por isso está escrito Ve'atah. Quer dizer, Deus, ele entra como porque você aqui é o principal. Você vai determinar que tipo de comportamento divino você quer que aconteça com você. Se você quer que Deus te dê tudo de bom, aí você fica alegre mesmo que agora está tudo de ruim. E por causa que você ficou alegre agora, você não se deixou seduzir, aí Deus vai te dar motivo para ficar alegre. Agora, se Deus me livre ao contrário, se você se deixar seduzir, você falar, por causa que brigaram comigo, vou ficar triste. Por causa que eu não tenho dinheiro, vou ficar triste. Por causa que eu não tenho saúde, vou ficar triste. Por causa que eu não tenho... tem motivo para ficar triste. Por causa do motivo, vou ficar triste. Então, Deus me livre, você está despertando lá em cima motivo para te deixar mais triste ainda. E a gente está do lado de um cemitério, então estamos falando sobre motivo para ficar mais triste ainda e passamos do lado do cemitério. Agora, se você se esforça, você fala, não importa o motivo, Deus quer que eu fique alegre independente da situação. E você pode usar como argumento que podia estar de verdade muito pior. Aí Deus te dá todos os motivos para ficar feliz, para ficar alegre. Aí todos os testes passam e a sua vida vai ser muito boa. Você vai ter muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Então desejo a todos vocês Hatzlachá, Briut, Parnassá, Besheva. E novamente muito obrigado para o Rabino que está hospedando a gente já 2 semanas com muito amor e carinho. E esse domingo a gente volta para o Brasil, se Deus quiser, por pouco tempo. Então, e Kol Tov, Hatzlachá Rabá. Kol Tov. Tchau, tchau.